E se você acordasse em um lugar onde o tempo parou? Não, você não está sonhando. Você foi transportado 150 milhões de anos no passado, para uma ilha onde as mais impressionantes criaturas da história dominam cada centímetro do território. Aqui, cada respiração é uma batalha pela sobrevivência. Mas esta ilha misteriosa guarda segredos ainda mais profundos. Do outro lado deste paraíso perdido, a evolução seguiu um caminho diferente, criando predadores mais astutos, mais letais. E acima de todos eles, reina um soberano incontestável. Mas o verdadeiro perigo não está nas garras ou presas que você pode ver. Está nas sombras, esperando o momento perfeito para atacar. Prepare-se para uma jornada única através do tempo, onde cada momento pode ser seu último. O vídeo completo já está disponível aqui no canal Jurassic Shadows. Se você quer mais conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Eu sou Silas Voren, guardião dos segredos enterrados há 100 milhões de anos. Aqui, os reis esquecidos da Terra voltam a rugir. Prepare-se, o passado nunca esteve tão vivo. Você acaba de cruzar o véu do tempo. Bem-vindo ao Jurassic Shadows. Imagine acordar aqui. Não há destroços, não há outros sobreviventes. Apenas o som de uma natureza que não deveria existir. Você sobreviveu à queda, mas a pergunta real é: em que você sobreviveu? Há exatos 150 milhões de anos, no período Jurássico Superior, o ar que você respira continha quase 30% de oxigênio. Uma mistura rica e perigosa para seus pulmões a longo prazo. O verdadeiro terror desta ilha não virá do mar, mas de cada sombra na floresta. Você está em um fragmento perdido do supercontinente Laurásia. A temperatura média é de 28 graus Celsius, com uma umidade sufocante. Cada passo para dentro da selva é uma aposta. As plantas que parecem familiares são, na verdade, quimicamente hostis, repletas de toxinas que seu corpo jamais encontrou. Sua primeira decisão, encontrar água potável, já é um dilema mortal. Os rios podem conter não apenas bactérias pré-históricas, mas parasitas, para os quais você não tem defesa. O instinto te diz para seguir o som de animais, mas aqui, seguir o som é correr em direção a predadores que evoluíram por milhões de anos para serem máquinas de caça perfeitas. O primeiro perigo não é um gigante. É pequeno, rápido e faminto. O Compsognathus. Sozinhos, são inofensivos, mas em um bando de 50, eles se tornam uma onda de dentes afiados, capazes de arrancar pedaços de carne em segundos. Eles são a prova de que, nesta era, o tamanho não é o único fator de letalidade. Sua única chance é um ato de intimidação, algo que quebre o padrão de caça deles. Mas ao assustá-los, você atrai uma atenção muito pior. Esse é o Allosaurus fragilis, o leão do Jurássico. Um predador de 2 toneladas com um crânio projetado para resistir a impactos violentos. Seus dentes de 10 centímetros são como facas de açougueiro. Ele não te viu, ainda. Acima das árvores, um pescoço que se ergue a 15 metros de altura. Um Brachiosaurus. Este momento de admiração te dá uma falsa sensação de segurança. Você sobreviveu ao primeiro encontro, mas você acabou de entrar no território do caçador e a noite jurássica está apenas começando. Do alto, a ilha revela sua escala. Planícies repletas de herbívoros que poderiam te esmagar por acidente. Aqueles não são gigantes gentis. O Stegosaurus, com um cérebro do tamanho de uma noz, é uma fortaleza ambulante. Sua cauda, armada com 4 espigões de até 1 metro de comprimento, pode perfurar o crânio de um predador. A descoberta de um fóssil de Allosaurus, com uma vértebra perfurada por um desses espigões, na formação Morrison, nos Estados Unidos, é a prova cabal. Para você, uma aproximação descuidada não terminaria em um ferimento, mas na aniquilação instantânea. A regra de sobrevivência número 1 aqui é: não existe herbívoro seguro. Cada criatura é uma peça em um quebra-cabeça de violência e defesa extremas. Os dias passam. A fome se torna uma dor constante. As samambaias, cicadáceas e coníferas ao seu redor são um banquete para os dinossauros,
mas para seu sistema digestivo são veneno. Seu corpo anseia por carboidratos e açúcares que simplesmente não existem aqui, pois as frutas ainda não evoluíram. E então, a própria ilha ataca. Um tremor de magnitude 5 na escala Richter. Esta ilha não é apenas um santuário perdido, é uma anomalia geologicamente instável. Vulcões ativos no horizonte cospem cinzas que poluem o ar e a água. O tremor não apenas desaloja pedras, ele altera o comportamento dos animais. Manadas entram em pânico. Predadores usam o caos para caçar. A maior ameaça de uma debandada não são os dentes, mas as patas. Um único Camptosaurus de 300 quilos em pânico pode te atropelar. É neste momento que a verdadeira inteligência do Allosaurus se revela. Paleontólogos como o Dr. Robert Bakker sugeriram que eles poderiam caçar em bandos coordenados, uma hipótese baseada em múltiplos esqueletos encontrados juntos. Ele não é apenas força bruta, é estratégia aprimorada por milhões de anos. Ao observar essa cena brutal, você percebe uma verdade aterrorizante. Você não é um predador, não é nem mesmo uma presa. Você é irrelevante, um obstáculo a ser esmagado. E do outro lado das montanhas que cindem a ilha, um ecossistema ainda mais evoluído e letal está esperando. Um mundo onde a inteligência e a brutalidade atingiram um novo ápice. Sobreviver no Jurássico é impossível a longo prazo. Sua única esperança reside no desconhecido, do outro lado da cordilheira. Essa jornada é mais do que uma travessia geográfica. É um salto de 82 milhões de anos no futuro. Ao subir, a paisagem se transforma. O mundo jurássico de samambaias e coníferas dá lugar a um novo cenário. Aqui, no final do período Cretáceo, a evolução fez uma descoberta revolucionária: as flores. Isso mudou tudo. Novas fontes de energia, novos insetos, novas estratégias de sobrevivência. A atmosfera também mudou. O nível de oxigênio caiu para cerca de 21%, mais próximo do nosso. Mas o ecossistema que ele sustenta é infinitamente mais complexo e perigoso. O que torna o Cretáceo superior tão mais mortal? A resposta está na corrida armamentista evolutiva. O cérebro dos predadores se tornou maior e mais complexo. Suas técnicas de caça, mais sofisticadas. As presas, por sua vez, desenvolveram defesas mais formidáveis. O Stegosaurus foi substituído pelo Ankylosaurus, um tanque blindado com uma massa óssea na cauda. Os saurópodes gigantes deram lugar a manadas de Triceratops, rinocerontes de 8 toneladas com 3 chifres de puro osso. A ciência sabe disso através de ecossistemas fossilizados, como a formação Hell Creek, no oeste americano. É um registro fóssil de um mundo em seu auge de perigo. Mas a ameaça mais imediata vem de uma nova forma de inteligência. A família dos dromeossauros, os raptores. Esqueça os monstros do cinema. Pense em lobos com penas e garras de foice. O Acheroraptor, com seus 1,80 m de comprimento, caça em matilhas coordenadas. Estudos de seus crânios sugerem uma visão aguçada e um cérebro relativamente grande, capaz de resolver problemas. Eles não te veem apenas como comida, eles te veem como um desafio tático. Eles vão te testar, te flanquear, usar iscas. Se o Allosaurus era um leão, estes são uma força de operações especiais. E eles são apenas os batedores. O verdadeiro rei deste domínio ainda não revelou sua presença, mas você já pode senti-la. Um silêncio opressor que cai sobre a floresta quando sua sombra se aproxima. A evidência está por toda parte. Uma violência em uma escala que desafia a compreensão. Ossos com mais de 10 centímetros de espessura, partidos ao meio. Isso não é obra de um bando de raptores. Isso é o trabalho de uma única mordida, uma força de mais de 6 toneladas. O equivalente a um ônibus escolar esmagando um carro. Essa é a assinatura do predador alfa do planeta Terra, o Tyrannosaurus Rex. Ele não era apenas um carniceiro, como alguns paleontólogos sugeriram no passado. Descobertas de ossos de Edmontosaurus com dentes de T-Rex cicatrizados provam que ele era um caçador ativo, e sua caça estava próxima. Quando ele aparece, o cérebro humano luta para processar.
São 12 metros de comprimento e 9 toneladas de músculo e osso. A ciência moderna, usando tomografias computadorizadas de crânios fossilizados, revelou seus segredos. Seus bulbos olfatórios eram enormes, dando-lhe um olfato comparável ao de um abutre moderno, capaz de detectar uma carcaça a quilômetros de distância. Sua visão não era ruim, era excepcional. A posição de seus olhos lhe dava uma visão estereoscópica, superior à de um falcão, perfeita para rastrear presas. E o som que você ouve não é o primeiro sinal. O primeiro sinal é uma vibração no seu externo, um som de frequência tão baixa que seu corpo o sente antes de sua audição o registrar. É uma tática de intimidação. Você não pode vencê-lo em velocidade. Um T-Rex adulto poderia atingir cerca de 27 km por hora, mais rápido que um ser humano médio. Sua única esperança é usar seu cérebro de primata, quebrar padrões, usar o ambiente como uma arma. Mas enquanto você foge do terror terrestre, você se esquece de olhar para cima. No céu, uma criatura com uma envergadura de 11 metros, a altura de uma girafa. O Quetzalcoatlus, o maior animal voador que já existiu. Ele não é um predador de peixes, ele era um caçador terrestre, bicando dinossauros menores como uma cegonha gigante. Você escapou do rei para entrar na mira do Deus dos céus. Neste mundo não há para onde correr. Cada camada do ecossistema é um novo nível de inferno. E é aqui que a conexão com a nossa própria linhagem se torna clara. Por que somos tão inadequados para este mundo? Porque nossos ancestrais, os pequenos mamíferos do Cretáceo, não evoluíram para lutar. Eles evoluíram para se esconder. Eram criaturas noturnas do tamanho de musaranhos, sobrevivendo nas sombras dos gigantes. Nosso corpo, nossa fisiologia, é o legado dessa sobrevivência furtiva. Não temos garras, nem armadura, nem presas. Somos a anomalia mais frágil e exposta desta ilha. Nossa inteligência é nossa única arma, mas ela é inútil contra um inimigo que você não pode ver, que já está dentro de você. Este é o plot twist devastador. O que finalmente te mataria nesta ilha não seria um dente de T-Rex ou uma garra de raptor. Seria um corte, uma picada de inseto, um gole de água contaminada. A verdadeira e mais letal sombra jurássica é a microbiologia. Seu sistema imunológico, calibrado para o Holoceno, não tem a menor chance contra bactérias, vírus e fungos de 68 milhões de anos atrás. A análise de âmbar pré-histórico revelou a existência de patógenos antigos, e evidências em ossos fossilizados sugerem que os dinossauros sofriam de infecções, tumores e artrite. Mas para você, uma simples infecção bacteriana se tornaria uma septicemia fatal em menos de 48 horas. Você sobreviveu aos monstros apenas para ser derrotado pelo invisível. A luta contra os dinossauros foi apenas o primeiro teste. O verdadeiro desafio era sobreviver ao próprio planeta Terra. E o mais surpreendente é que a evidência fóssil que encontramos sobre as doenças daquela é ainda mais assustadora do que imaginávamos. Um segredo enterrado que vamos desvendar em nosso próximo episódio. Se você sobreviveu a esta jornada, inscreva-se no Jurassic Shadows para desvendar os próximos mistérios perdidos no tempo. E comente abaixo: qual ameaça invisível, bactérias, vírus ou a própria atmosfera, você acha que seria a mais mortal? A resposta da ciência vai te chocar.